Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast Pode Advogar, o podcast da advocacia da primeira divisão. Meu nome é Felipe Rossi, professor e advogado, e o episódio de hoje ele está imperdível. Eu sempre digo que todos os episódios são especiais, mas o de hoje traz uma pessoa que tem uma história de vida incrível, superou todas as adversidades que tinha, deu uma volta em todas as barreiras, construiu, consolidou uma carreira profissional e devolve isso para a sociedade. O nosso convidado é o Dr. Fábio Esteves, que é juiz instrutor no STF. Dr. Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, eu estou honrado e seja sempre bem-vindo ao nosso podcast. Quero consignar que eu lhe admiro muito e é uma grande satisfação tê-lo no dia de hoje conosco. Eu fico muito feliz, agradeço pelo convite, Felipe. É um grande encontro, para mim é um grande encontro, porque faz tempo que a gente tem se acompanhado só pelas redes, por telefone, e hoje bater esse papo aqui vai ser muito especial. Show, doutor Fábio. Então, muito obrigado. E antes de começarmos um papo aqui, vamos lá para os nossos patrocinadores. Henricão, bota aí na tela. Quero agradecer inicialmente aqui a Puríssimo. Puríssimo, muito obrigado pelo apoio de sempre. Sabe que os nossos seguidores do podcast Pode Advogar têm desconto de até 20% na Puríssimo. Então, você quer conhecer a loja, ainda não conhece ou quer consumir com um descontinho, vai lá na Puríssimo e desfrute do melhor açaí do Distrito Federal. Também quero agradecer a nossa parceira Makes Store, que está na Galeria Labelle, em Águas Claras. Os nossos seguidores têm 10% de desconto. Vão lá, aproveitem festividades de fim de ano. Tá aí, vamos consumir, vamos pegar com desconto, porque é muito melhor, não é isso? Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores pelo apoio. Estamos juntos e aproveitem. Vão lá e se identifiquem como seguidores do podcast Pode Advogar. Muito obrigado. Doutor Fábio, vamos lá. Aquela dúvida que todo mundo tem, nós dois somos professores, a gente inclusive se conheceu no meio acadêmico, né? Antes mesmo da atuação profissional. Conta um pouquinho dessa história de Fábio Esteves, doutor Fábio Esteves, ideia de magistrado. Como foi essa trajetória, essa história de vida que realmente ela é brilhante e cativa muitos alunos? É um exemplo a ser seguido. É uma questão que até hoje eu gosto até de viver um pouco esse mistério, né? Porque eu sou aluno de escola rural, multisseriada, entre os fim dos anos 80, depois eu estudei escola pública e aos 15 anos eu falei, bom, eu quero ser juiz. E aí eu não consigo nem explicar como é que isso chega para aquele momento de escolha da profissão quando a gente está indo para o ensino médio. Mas eu acho que intuitivamente tem muita relação com a minha história, com meu pai, com a minha mãe, que eram trabalhadores rurais, que de alguma forma sofrem boa parte das injustiças que a gente tem contra a população pobre, preta, do país. Então, eu sempre fui uma criança e uma adolescente que gostava do poder. Eu acho que eu tenho muito dessa coisa de, desde criancinha, brincando ali com os meus irmãos, com os amiguinhos, tinha um pouco de liderança e tinha que ter instrumentos para que essa liderança fosse firmada. Depois eu fui para movimentos de jovens, igreja, e isso reforça um pouco isso. Eu falei, bom, eu acho que eu vou seguir esse caminho. Mas eu não sabia absolutamente nada sobre magistratura, nós não tínhamos pessoas próximas que fossem da área jurídica, né, advogados, promotores, mas o ensino médio foi sendo construído para ir para o curso de Direito. E aí acabou se realizando. Terminei o curso de Direito com mais convicção ainda para a magistratura. Me mudei do interior, vim para a capital e fui estudar. E eu era bancário. Então, tinha essa coisa ainda das pessoas olharem e falar assim, poxa vida, né? Mas você está fazendo algum outro tipo de concurso? Você pretende uma outra profissão no meio do caminho e tudo? Eu dizia, não, eu quero de alguma forma sair daqui do banco, que já é a base para eu sobreviver, para a magistratura. As pessoas diziam, mas isso é meio surreal, né? Não tem como esse salto tão grande. E foi exatamente o que aconteceu. Então, de um dia, eu costumo dizer, né? De uma sexta-feira para uma segunda-feira, eu estava saindo de um banco para o TJDFT, para a magistratura. E eu demorei muito tempo para poder assimilar isso, né? Na época eu era muito novo, tinha 27 anos, e aí, de repente, recebi um encargo dessa magnitude, um tribunal da capital. E aqui no nosso tribunal a gente tem muita confiança do nosso tribunal, no sentido de que, à medida que você toma posse, você já está em condição de exercer a magistratura. Mas para mim sempre foi aquela coisa assim, poxa, o juiz Fábio, não sei o que, eu sempre demorei muito tempo para assimilar esse tipo de chamamento com a minha trajetória, né, comigo, com o meu dia a dia. Mas eu tive
boas oportunidades de consolidar minha carreira, de fazer a minha carreira dentro do tribunal, fora dele, né, como a carreira acadêmica, professor, e também desenvolver algumas atividades sociais, especialmente na área da educação, para, de alguma maneira, complementar, né, a minha atividade. Eu acho que a minha atividade ela é uma atividade que ela exige que nós nos expandimos assim para que a magistratura tenha um diálogo com a sociedade, para que nós tenhamos um pouco mais de conhecimento da realidade, interaja com as demandas sociais. E tudo isso eu tenho feito nos últimos 17 anos, que é o tempo que eu estou no tribunal. Que bacana. Tu tinha, porque assim, aqui a gente fala muito dos bastidores das carreiras também, da construção desse profissional. E tu tinha algum exemplo, porque tu falaste dessa questão de ser do interior. Então, a figura do juiz, tinha algum exemplo? Alguém pegou e te deu essa ideia, ou então de, olha, existe um cargo de magistrado, juiz, e ele tem esse poder para poder decidir. Como é que foi essa inspiração? Assim, foi uma coisa que alguém te trouxe ou ouviu-se falar? Não, ninguém me trouxe, né? É por isso que as pessoas às vezes até achavam um tanto ousadia de minha parte falar em ser juiz, porque eu não sabia ao certo, as pessoas que eram mais próximas de mim também não sabiam, e aquelas que eventualmente sabiam, de alguma forma eu acho que queriam me poupar, né? Porque se elas fossem dizer, e eu acho que isso é interessante, né? Se elas fossem dizer exatamente como é que era essa carreira, essa áurea toda que circula essa atividade, talvez eu ficasse um tanto mais Acuado, né? acuado e achasse que isso fosse grandioso demais. Aí na universidade, durante a faculdade de Direito, no terceiro ano do ensino, do terceiro ano da graduação, eu fui selecionado para um estágio no gabinete de um magistrado. E eu tive a sorte das sortes, digamos assim, de estagiar com um magistrado muito humano, uma pessoa muito simples, uma pessoa muito acolhedora, né? Esse magistrado, inclusive, ele nos remunerava do próprio bolso, Que bacana. ele comprava, era o Marco Antônio e eu, os dois únicos meninos negros na universidade, e ele escolheu os dois para estagiar com ele, e nós éramos muito pobres, então ele pagou o nosso uniforme, ele comprou o nosso uniforme para a gente trabalhar com ele, e nos remunerava, porque não era um estágio oficial. Sim. E o doutor Aloysio, que hoje é o meu colega, a gente tem a oportunidade de nos encontrar de vez em quando, e trabalhamos durante muito tempo na mesma atividade, no júri, foi um divisor de águas, né? Foi o sujeito que confirmou exatamente o meu desejo de magistratura e me manteve numa certa inocência, numa certa pureza em relação à trajetória que seria para poder chegar. O doutor Aloysio, ele nunca dificultou, dizer assim, olha, vai ser muito difícil, você vem de um lugar onde não é comum para poder alcançar esse... Não, absolutamente nada disso, né? A única coisa que ele sempre tinha como preocupação era me proporcionar um estágio de qualidade. Então, essa referência eu tenho hoje, assim, de maneira muito inquebrantável, assim, um sujeito que me mostrou um caminho para aquele momento muito saudável, muito gostoso. E o estudo para ti, para preparação, assim, ele foi uma coisa natural, uma coisa que tu já trazia consigo dessa prática de estudo, ou não? Tu teve que dedicar um tempo, criar uma estratégia, estudar editais, para que pudesse desenvolver de fato ali algo para alcançar essa atividade na magistratura, o concurso. Como foi essa ideia? Para mim foi muito natural. Eu já gostava de estudar. O que eu precisei fazer foi só redimensionar o que eu tinha de alguma forma cumprir, porque a época que eu trabalhava, eu fui um concurseiro que eu não tive oportunidade, ao contrário de muitos que traçam a magistratura, o concurso da magistratura, de ficar sem trabalhar, né? Eu lembro que uma vez um colega disse assim, olha, eu não conheço ninguém que passe num concurso como esse trabalhando. E eu disse a ele, eu não conheço as pessoas, e eu, na minha condição, não posso deixar de trabalhar, porque daí que eu não vou passar mesmo. Então, eu sempre trabalhei, e eu trabalhava 9, 10 horas por dia. Então, o que eu precisei fazer foi criar uma forma de estudar que fosse muito proveitosa, que fosse de muita qualidade. Então, as 8 horas diárias que eu tinha aos sábados e as outras 8 horas que eu tinha aos domingos eram horas muito proveitosas, muito bem estudadas, né? Outro dia eu estava lendo um livro, inclusive, chama Sem Esforço. E aí eu falo, gente, parece que eu li esse livro há 20 anos atrás para poder, de alguma forma, desenvolver toda aquela técnica de estudos que eu tinha, muito leve,
e de muita qualidade, muito focada e muito proveitosa, sem, na verdade, ter sido, meu Deus do céu, eu não vou conseguir passar porque eu estudo só finais de semana, eu tenho uma carga horária de 10 horas diárias, eu tenho cursinho à noite. E eu não tive esse desgaste, né? Não produzi isso para mim. Então, a travessia pro concurso, ela foi muito leve. Aliás, às vezes eu tenho até um receio de contar isso para as pessoas, porque eu sei que não é a realidade de muita gente. Sim. E as pessoas às vezes ficam assim, ai, então o Fábio deve ser um gênio, um cabeção, e como eu não sou, então eu não tenho essa... Então, hoje, inclusive, eu nem divido muito a minha experiência, porque eu tenho receio das pessoas Confundirem, né, apropriarem essa dela ideia. dessa forma. E não é isso. É porque existem possibilidades de você construir técnicas é, altamente produtivas para você passar. Eu iniciei meus estudos em fevereiro de 2004. Sim. E eu disse, olha, como eu trabalho esse tempo todo, eu preciso pelo menos 6 anos para a magistratura. Em agosto de 2006, em novembro de 2006 eu passei. Passei em 2 anos e 10 meses. Nossa Então, Senhora. foi um período muito curto, metade daquilo que eu tinha programado e numa trajetória de estudos muito curta, né, de quantidade de produção. Mas é isso, eu vim de banco, então para mim, estudar para o concurso era uma das metas mais simples que eu tinha de cumprir lá na empresa. E lá era assim, olha, esse mês é 110, você me inscreveu 120. Eu falei, bom, isso aqui é tranquilo, não tem ninguém me pressionando, a não ser eu mesmo, então deu muito certo. Sabe uma coisa que é legal? É porque eu até gosto de falar isso na OAB, na prova da OAB. Porque o pessoal fala, quanto tempo tu estudou para a prova da ordem? E aí o pessoal fala, eu estudei 1 ano, 2 anos. Eu gosto de corrigi-los porque não é 1 ano, 2 anos. São 5 anos de faculdade mais o período pós. Então, quando a gente pensa assim, não, que gênio, mas são 5 anos de esforço e aí mais 2 anos e meio para alcançar o sucesso. Tem um exemplo aqui em Brasília, eu gosto muito de falar dele, o Dr. Gutenberg, que ele é delegado. A gente estudou junto na escola e o pai dele já era policial, já era delegado, e aí ele falava que queria ser delegado desde criança. Então, desde o primeiro dia na faculdade, ele já falava que queria ser delegado. Então, ele foi monitor. Então, ele construiu toda a carreira universitária dele voltada para aquela profissão que ele queria. Então, quanto tempo ele está estudando? Ele tem a mentalidade lá atrás, igual a ti. E esse exemplo é muito comum. Nós recebemos aqui os 2 doutores, Tiago procurador, Tiago defensor, e a história é muito parecida, a questão de oportunidade, de concurso. Então, o negócio como um todo, assim, o grande as da questão foi aprender a estudar ao longo da faculdade, para que depois o caminhar posterior, seguinte, fosse mais fácil, fosse mais produtivo. E aí, basicamente, foi isso. Então, você que está aí nos assistindo, não tem caminho fácil não, viu? É dedicação, dedicação, dedicação. Estratégia, qualidade, com certeza o sucesso vem. Exatamente. Eu fui aluno de escola rural. Uhum. Fui alfabetizado um tanto tardiamente. Mas meu pai, ele transmitiu para mim um valor da educação, que ele tinha pela educação, e ele era um homem analfabeto. Inestimável. Né? Então, eu cresci, ainda que com muitas dificuldades de acesso à educação, eu fui alfabetizado com quase 9 anos, isso numa escola rural com 23 quilômetros de distância da minha casa. Depois a gente foi para uma escola pública com dificuldades também, mas eu cresci com aquela coisa de que a educação era a única possibilidade na vida. Uhum. Então, quando eu chego na faculdade, em todas as oportunidades, aliás, eu estou terminando meu doutorado hoje e eu tenho o mesmo sentimento de quando eu estava lá estudando no ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil, de tamanho era a importância daquilo, né? Eu estudo em instituições públicas desde sempre. Então, hoje eu estou concluindo um doutorado numa universidade pública e eu fico aproveitando cada segundo, cada experiência que a universidade me proporciona. Aí isso transforma nos hábitos, rotinas, que faz com que, não que deixe de ser difícil, mas que eu sempre costumo dizer, é o que tem que ser feito. Né? E aí isso introjeta na vida da gente como qualquer outra necessidade a ser cumprida. Claro, com certeza. Agora, como foi assim? Tomei posse, vou começar a exercer a magistratura. A questão do sentimento, onde tu foi designado, como foi essa questão da escolha da matéria, como é que é assim, os bastidores de quem é aprovado no concurso público da magistratura? É muito forte, assim. Eu me lembro do dia da prova oral, né? E também que é o mesmo dia do resultado final. Hoje eu fico pensando, nossa, que agonia, né? Porque eles fazem a prova oral e depois tem um monte de coisas até chegar ao resultado final. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, estava tudo pronto. Tinha a prova oral de manhã. Isso foi 18 de dezembro, né? Vai fazer aí 17 anos. E no período da tarde, eles já ligavam avisando do resultado da prova. Se você tivesse passado. Então, eu já comecei a sofrer um pouquinho esperando esse resultado, porque, poxa vida, será que passou? Porque eles não ligaram até agora.
Eu recebi a ligação um pouco mais de 6h30 da tarde. E aí, eu me lembro que eu saí para comemorar, e aí eu voltei para casa, e aí eu não queria dormir, porque eu estava com medo daquilo ter sido um sonho, e eu acordar no outro dia e não ter sido verdade, tudo aquilo que eu estava vivendo. E aí eu acordei no outro dia de manhã, e aí não, era verdade, né? E aí, era final de ano, dia 2 de fevereiro foi marcada a nossa posse, teve a posse, isso era uma sexta-feira, e na segunda-feira de manhã eu vim para o trabalho, né? E aí, assim, imagina na sexta-feira saindo da bancária, trabalhando no banco, uma rotina, uma burocracia diferente. E aí no outro dia você vai fazer uma audiência na segunda-feira. E eu fui para a terceira vara criminal. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Lá tinha a doutora Yara, promotora com quem eu trabalhei depois durante muitos anos no júri. E a gente foi fazer uma audiência. E eu não tinha absolutamente nenhuma noção de como aquilo funcionava, como seria aquilo. E eu disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser bem sincero, não sei, estou fazendo pela primeira vez, assim como o meu primeiro júri, né? Uhum. Eu fui fazer o primeiro júri lá em Sobradinho com um promotor chamado Jonas Pinheiro, e eu disse a ele, doutor Jonas, eu não sei absolutamente nada de júri. Daí ele disse para mim assim, o senhor não vai me prender? Não, eu falei, não, então eu vou ficar fazendo um ponto aqui no teu ouvido, dizendo o que tem que fazer e o que não tem. E depois disso eu fiz 780 júris, então assim, foi Nossa essa coisa senhora. de aprender. Lá naquela primeira audiência da vara criminal, não imaginava eu que um dia eu ia para o Supremo fazer coordenação do gabinete de penal do ministro Fachin, fazendo instrutoria lá. Então foi tudo uma questão assim, olha, impactante demais, muito impactante, uma radicalidade de mudança na minha vida, mas ao mesmo tempo também falei assim, olha, gente, eu não estou aqui à toa, eu acho que eu tenho credenciais para estar aqui. Essas credenciais não significa dizer que eu domine todas essas práticas e esses conteúdos. E uma coisa que eu acho que eu não vou abrir mão é de ser de forma transparente, olha, eu quero desenvolver o melhor trabalho. E aqui eu sempre encarei dentro da magistratura, sempre, eu acho que por isso que eu dei muito certo no júri, que o trabalho no sistema de justiça criminal, sobretudo, ele é cooperativo. Eu nunca tive problema com advogados, nunca tive problema com promotores, problemas assim, né? E nem com outros juízes, e com defensores públicos, com estagiários, com ninguém. Por quê? Porque eu sempre entendi que o trabalho era cooperativo. Uhum. E isso me ajudou muito no início da minha carreira. Porque dizer, olha, eu não sei, promotor, você sabe? Sei. Então, beleza, doutor, advogado. E aí, quem tem uma certa maturidade para poder entender que é uma cooperação, a gente produz muito, muito mesmo, né? Eu me lembro que a gente fazia aqui mutirões de júri, nós chegamos a fazer 15 júris por semana. Nossa senhora. Porque era algo cooperativo, né? Poucas vezes eu tive júri dissolvido por razão de desentendimento ali com partes. Então, isso me ajudou muito, né? Isso, até hoje, tem presença na minha carreira. Olha que bacana. E nessa parte prática, os nossos ouvintes, espectadores, que vai para o YouTube, vai para o Spotify, eles sempre mandam perguntas assim, se chegar ali um magistrado, pergunte sobre boas práticas. O que eu, jovem advogado, sobretudo o jovem advogado, eles ficam perguntando assim, o que é bom, o que é ruim, o que atrapalha, o que ajuda. Então, se vestindo dessa ideia do jovem profissional que está começando agora e ele quer entrar justamente na área criminal, ele quer agir, o que tu daria assim de conselho, boas práticas, que ali, sabe, contribui para que o juízo possa fazer um julgamento mais justo, mais célere, que compartilhe mesmo de fato com essa ideia de cooperação? Felipe, eu acho que a gente não pode ter vergonha de assumir que a gente precisa desenvolver e aprender, né? Sim. Então, a primeira coisa que eu digo, estudem, né? Estudem. Eu estudo. Essa semana eu estava lá rememorando coisas assim, básicas de processo penal, porque eu gosto de estudar. E hoje eu estou lá no Supremo recebendo dezenas de habeas corpus diariamente, e são poucas as boas petições, né? Ainda temos poucas boas sentenças, poucos bons pareceres. Então você fala assim, poxa, a gente está precisando estudar, Sim. né? A gente tem uma formação universitária ruim ainda, sabe? A gente está tendo uma formação bancária muito preocupada com o exame da ordem, com concurso, e aí às vezes a gente não tem uma crítica do direito penal, do processo penal. Então, eu acho que a gente precisa estudar. Sim. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender a escrever. Eu fico até hoje preocupado, eu escrevo e aí eu deixo, inclusive, muitas as pessoas à vontade, falando, se esse texto não estiver bom, se tiver erro ortográfico, fique à vontade, porque eu estou me policiando, mas eu sei que a gente escapa. Então, assim, aprender a escrever bem, isso não tem hora para a gente falar assim, nossa, eu vou estudar e vou aprender isso. Eu preciso estudar. A gente precisa, tem muita complexidade. Às vezes essa coisa, eu fico muito, muito triste quando a gente tem essa
essa predominância aí no mercado editorial jurídico de coisas esquematizadas, de coisas simplificadas. Eu acho que a gente não pode resolver problemas complexos com ferramentas simplificadas. A gente tem hoje o terceiro maior encarceramento de pessoas do planeta, e aí você está lendo um manual de direito penal simplificado. Sim. Não dá para eu pensar, né? E a gente sabe que aquilo é uma ferramenta para me ajudar a pensar. Pensar um problema, um estado de coisas inconstitucionais, como diz o Supremo, lendo coisas que não... Resumidas, né? Não dá. Então, eu acho que é isso. E outra, agora especificamente dentro do processo mesmo, né? Dentro das audiências. E aí eu destaco o júri, né? Eu costumo dizer que o júri é um empreendimento muito gigante, incrível. É um programa ao vivo, né? Porque ali você está atuando ao vivo. E aí, às vezes, a gente fica com medo de errar e aí acaba errando mais por isso do que, na verdade, errando e corrigindo aquilo ali adiante. Mas uma dica muito, muito precisa que eu gosto de dar é que o júri claro, a gente vê ali ele passo a passo, mas nessas centenas de sessões de tribunal de júri que eu fiz durante esses anos todos, o que eu mais tenho de relevante é o problema da comunicação, né? Porque a gente está falando, e aí especialmente para a defesa e para o Ministério Público e para o juiz também, com o jurado, o destinatário de todo, né? O sujeito central do tribunal de júri é o jurado. Sim. E nem sempre os outros atores promovem uma comunicação adequada para poder falar com esse jurado. Então, muitas vezes nós terminávamos os debates, o jurado olhava para mim assim, pela expressão facial, e já falava assim, meu Deus, esse jurado talvez não tenha compreendido adequadamente. Eu me lembro que uma vez onde o jurado perguntou, o senhor faz parte do Ministério Público? Daí eu pensei, olha, ou eu estou muito inquisitivo aqui, ou o jurado não compreendeu exatamente os papéis aqui. Então, veja, é um problema da comunicação. E aí eu fico imaginando hoje a defesa tendo que se comunicar mais do que ninguém no tribunal de júri, porque promotor é relativamente mais fácil. Agora, para a defesa é muito difícil, né? A gente tem hoje um sistema no júri que eu costumo dizer que a defesa entra ali com 7-0. E ela tem que, né, buscar o 4-3 ali, virar esse placar. Então, a comunicação é tudo. Tudo. E aí a gente tem N problemas, né? Tem, às vezes, um profissional que gosta de ir para um aspecto mais teórico, trazer até jurisprudência. Isso não vai convencer. Não vai convencer. Vai ser um ruído na comunicação. E tem uma coisa que é mais dramática, que no final do julgamento a gente tem o tal dos quesitos. Sim. Muita gente chega na sala secreta, lê aquelas perguntas, a gente lê aquelas perguntas para o jurado fica, mas que pergunta é essa? Né? Então a gente tem que até... nesse ponto, explicar para o jurado o que vai acontecer ali na sala secreta e que tipo de questionamentos são aqueles. E aí eu costumo dizer, olha, quando as partes, o advogado, principalmente, né, tem domínio de quesitos, quando ele domina como se elabora quesitos, a comunicação dele é outra. É incrivelmente outra. Por quê? Porque eu me lembro bem que nós tínhamos um promotor, ele era extraordinário, assim, dominava muito quesitos. E eu me lembro que ele chegava no júri, a sustentação dele era 40 minutos. Porque ele fazia uma ostentação muito correspondente às perguntas que o jurado ia responder. Sim. Então, ele formulava as teses dele de acordo com aqueles quesitos. Então, assim, às vezes as pessoas estão falando, aí chega na sala secreta, peraí, materialidade. Eu nem lembro mais se ele falou alguma coisa sobre isso. Autoria, absolvição, privilégio e qualificadora. Então, assim, quando você organiza isso nessa ordem, fica fácil para você elaborar suas teses, muito fácil. Fica fácil para você perceber o que é desperdício de discurso ali, porque, eu vou aqui falar de inexistência de maternidade quando eu sei que, na verdade, não tem sentido falar disso. Então, quando eu estou ali já botando na minha cabeça que eu tenho que pedir para o jurado votar sim ou não, eu já, poxa vida, eu vou gastar energia com isso, que é uma pergunta mais difícil para ele compreender, que a prova dos autos está difícil para mim. Então, certa vez eu elaborei até um curso, uma hora que eu tiver tempo, quero até desarquivá-lo, chamou Júri Dizer A. Sério mesmo? Eu tenho esse curso, que eu gravei esse curso, ele tá, né, há um tempo atrás, que chama Tribunal do Júri. Dizer A. Por que dizer A? Porque se a gente começar o júri pelo fim, que é o quesito, quase o fim, né? Porque a gente está na última etapa do júri, penúltima, que é a feitura dos quesitos, que é o julgamento propriamente dito, né? Sim. Depois tem a sentença, mas eu acho que o ato mais importante é mesmo o quesito, é dizer A. E aí eu digo, olha, vamos começar o júri pelo fim? Então, vamos aprender a fazer quesito, porque se você dominar quesito, você vai para o teu escritório e vai sentar lá e falar assim, poxa vida, eu não vou ficar aqui debatendo clemência, não vou debater isso, porque na hora de responder essa pergunta, não vai fazer sentido para o jurado. Sim. E aí eu formulo a minha tese, isso vale para o Ministério Público também, eu formulo a minha tese dentro dessa estrutura de quesitos. E aí eu consigo me comunicar melhor.
eu consigo dizer para os jurados, você vai entrar lá, tem essa pergunta e eu quero essa resposta. Eu preciso, a defesa quer essa resposta. Você resolve 90% do problema da comunicação com os jurados. A gente percebe, né? Eu já conversei com vários colegas juízes meus, é nítido quando eu tenho lá um promotor ou um advogado que trabalha a sua sustentação oral a partir da aquisitação. É outro nível de comunicação. Então, assim, para mim é a questão mais preciosa do Tribunal do Júri hoje. Comunicar com esse jurado e comunicar de forma efetiva. E aí eu aposto na aquisitação para orientá-lo, para guiar a sustentação oral e a conversa com os jurados. Olha que legal. Eu tive essa mesma aula, até comentei aqui, o Henrique está aqui de prova. Foi um promotor, lá de Planaltina do Goiás. Acho que foi o primeiro ou segundo júri que a gente fez lá, de uma pancada também. E daí ele virou e falou assim pra mim, Felipe, a gente já tava conversando, sabe que eu gosto de conversar pra caramba, né? E aí ele chegou e falou assim, Felipe, o júri foi muito bom hoje, parabéns, só que eu vou te ajudar com uma coisa aqui. Tu foi muito técnico. E se não fosse um grupo de jurados que são professores da cidade, talvez não tivesse tido esse sucesso. E daí, então, veio aquela lição prática, porque na época eu estava estudando na Universidade de Buenos Aires, eu li Dona, na Espanha, sobre todo o estigma do tribunal do júri, então aí você começa a fazer aquelas outras teses por fora, né? Então, o que seria uma tese por fora? É a ideia do estigma pessoal, então ele não entra com aquela roupa branca, você já leva uma roupa, pede autorização para o magistrado, então você vem e entra ao lado dele para demonstrar que não tem aquela questão do perigo, se senta, se move. Então toda aquela outra parte da sustentação que o júri, querendo ou não, tu vai aprendendo com a técnica, é a humanização do julgamento. Fala que tem um ser humano ali, né, enfim, e buscar também essa questão da humanidade para aquele julgamento. Mas a tecnicidade, eu lembro porque, nesse caso, eu fui lá e declamei um poema. Eu falei assim, nem é bom, nem é mal, és triste, és humano, e perpétuo ideal que devora, reside juntamente em seu peito um demônio que urge e um Deus que chora. Pra falar da questão da natureza e tal. Foi bonito, foi legal, mas assim, se não fosse exatamente aquele público, e eu não tenho vergonha de falar, teria sido um erro, porque aquele público entendeu a ideia de trazer esse caráter humano da dualidade. Inclusive, era o nome do poema. E aí o Dr. Rafael Simonetti foi lá e me trouxe essa luz. E a partir dali também usei bastante. E são boas práticas. São boas práticas, né? Que ajudam a construir, talvez, a solução e fazer que também, pelo menos, haja uma paridade no jogo. Uhum. Porque, convenhamos, né? O promotor tá toda semana fazendo tribunal do júri. Né? A não ser que tu trabalhe exclusivamente com isso. Porque, tu vê, eu fiquei, acho que, alguns anos, 5, 6 anos, fazendo júri, assim, sempre. Mas eu não cheguei a 100 júris. Eu acho que deve estar ali na casa de 90, 80, alguma coisa. Mas não foram 100. E aí tu vê, igual o Thiagão tava aqui esses dias, doutor Thiago Almeida, e poxa, você vê que existe uma disparidade muito grande. Agora eu tô falando de 700, sabe? Não tem como comparar. É muita coisa. Mas... E o doutor Marcelo tá no júri. O doutor Marcelo Borges está no júri de Brasília há muito mais tempo do que o tempo que eu fiquei por lá. Provavelmente essa altura do campeonato também tem aí seus... Maurício Miranda chegou a 1000. 1000. É muita coisa. Né? O doutor Maurício Miranda, que hoje é desembargador do TJ, sim, ele tinha, eu me lembro, o tempo de promotor dele era meu tempo de idade. Quando eu fui trabalhar com ele. E ele bateu 1000 júris ali, tranquilo. Ixi, muito mais, né? Então, aí acaba que você vai fazer um júri e aí tem um advogado, um promotor que está ali há um tempo a mais e tem essas questões. Agora, uma questão que eu acho que a gente tem que pensar no júri, a gente está aí trabalhando com muitas coisas, de clemência, legítima defesa de honra. O que a gente tem que pensar no nosso júri é um conselho de sentença cada vez mais plural. Sim. E aí que eu volto de novo a falar, né? A gente tem que estar o tempo todo nos aperfeiçoando para poder, de alguma maneira, aperfeiçoar também as nossas instituições, né? Às vezes, assim, são raros as intervenções, as demandas, especialmente da OAB, para aperfeiçoar isso. Olha, o aperfeiçoamento não é só a técnica do contraditório, da defesa. Não, a instituição ela precisa aperfeiçoar. Então, hoje, quando você pega, por exemplo, júris que são muito homogêneos, a chance de erro deles é gigante, a chance de fenômenos discriminatórios é muito maior, a chance de não compreender absolutamente de onde vem o réu é maior ainda. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem um princípio chamado da transversalidade social. Nenhum tribunal do júri pode acontecer nos Estados Unidos que não seja um recorte da sociedade onde pertencia o réu e onde aconteceu o crime, sob pena de nulidade. Porque não é questão política, é uma questão de devido processo legal. Olha né? que interessante. Pela sexta emenda, a Suprema Corte garante que se o réu, e inclusive casos cíveis, porque o caso civil também é júri, se o júri não traz esse recorte, essa transversalidade social,
não tem devido processo legal. Caramba, que Né? incrível isso. E aí a gente vê aqui, por exemplo, os nossos tribunais de júri, muitas vezes, embora a nossa lei penal, a nossa lei processual penal, ela exorte nesse sentido de que Sim. o juiz envie ofícios para instituições, movimentos sociais, não sei o quê, para que encaminhe os julgados, o nosso júri muitas vezes é servidor público. Sim. Então, é um sujeito que tem um corpo de jurados que tem uma homogeneidade, às vezes do mesmo local, né? Às vezes muitos deles moram no mesmo local, muitos são servidores públicos, muitos têm a mesma patamar econômico, muitos têm o mesmo perfil racial. Sim. Quando muito a gente tem ali uma diversidade de gênero, mas ainda é muito homogêneo. E distante do local do fato. Eu me lembro que nosso júri de Brasília aqui, ele era muito abrangente quando eu vim para ali em 2008. Nós pegávamos até Riacho Fundo, até Recanto das Emas. Riacho Fundo e Recanto das Emas, ali a gente pegava. E tinha estrutural. Né? Sim. Não sei agora, mas pelo menos nos 9 anos que eu fiquei no júri de Brasília, nós não tivemos nenhum jurado estrutural. Nenhum. Né? Talvez ter jurado estrutural seria muito difícil para julgar os réus estrutural. Mas a gente podia ter um jurado de Vicente Pires, alguém que está bem próximo daquela comunidade. Então, os jurados aqui não sabiam o que é Santa Luzia. Entendi. Não conhece a comunidade de Santa Luzia. Os jurados não sabiam o que é a estrutural ter sido constituída pelo lixão. Sim. Né? Quer dizer, tem muito simbolismo em tudo isso. Né? Claro. Num lugar onde geograficamente é minúsculo, mas ao mesmo tempo é densamente populoso, onde proporcionalmente tem a população mais preta do Distrito Federal. Tudo isso não vinha para o júri. Sim. Né? E a ideia de julgar seus pares. Não acha, exato. Mas você não acha que, por exemplo, a gente tem um problema também cultural acerca da informação do jurado? Digo o seguinte, ele vai ficar sem trabalhar um dia. E aí, como empregador, eu vou pensar o quê? Meu empregado vai ficar sem trabalhar aquele dia. O que eu faço? Ou pior ainda, eu vou ter que pagar por fora, eu vou ter um desconto, eu trabalho com produção. Como que vai ser? Eu sou um vendedor. Se eu não trabalhar naquele dia, eu não sobrevivo. Porque eu acho que existe... Isso eu vejo na faculdade. Colegas professores me perguntando assim, Felipe, como é que eu faço para ser dispensado no tribunal do júri? Eu falei assim, vá lá e torce para não ser chamado. Porque eu acho, assim, tem que ser um defensor da ideia de representatividade da sociedade para julgar os pares. É justamente por isso que legitima a figura do tribunal do júri, que é o crime do ser humano médio, que julgar seus pares, justamente dada essa necessidade de ser um recorte social daquele meio. Mas acaba que tu vê um coletivo, ou então um inconsciente coletivo de tá perdendo tempo, vai se sentir ameaçado, ou que é isso, que é aquilo. Talvez... Até vou puxar a questão também da docência, talvez da OAB, talvez buscar movimentos. Eu gosto do projeto do TJ que estão fazendo no Instagram, de colocar umas tirinhas, né, informativas. E eu gosto muito do que tu faz, mas eu quero dar um momento só para falar dessa parte dos seus projetos sociais, sobre essa questão de realmente estar disseminando conteúdo. Mas talvez seja uma coisa de reflexão, né, que as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje possam pegar esse ponto para começar a trabalhar elementos de propagação de conteúdo, de conhecimento sobre a necessidade de participação no Tribunal do Júri, ser plural, né? Eu gostei bastante dessa ideia, Fabinho. Com certeza, com certeza. Assim, massa. Agora, vamos lá. Fábio Esteves, um coletivo de experiências, sucesso, atuação profissional. O profissional, inquestionável. Agora, o ser humano que tem devolvido tudo que tem colhido para a sociedade. Fala um pouco para a gente da parte mais linda do seu trabalho, Fábio, que é a questão dessa devolutiva social. Quando eu estava ainda estudando para o concurso, encontrei um amigo muito querido que também era concurseiro, e aí a gente tem mais ou menos o mesmo perfil ideológico. Eu dizia, olha, eu acho que a gente vai ter profissões que têm uma expressão de poder. Né? E aí eu sempre conversava com ele, falava, Evelyn, que é defensor público no DF hoje, um amigo querido, dizia, Evelyn, então a gente tem que aproveitar isso. Né? Hoje, como bancário, talvez eu não possa fazer muito, mas imagina, como magistrado, você como defensor público, eu acho que a gente tem uma expressão de poder que é necessária e que nos credencia democraticamente, ou seja, em termos de legitimidade, a gente precisa, de alguma maneira, enriquecer isso, né? Eu preciso criar... Eu tenho essa preocupação, né? Não que eu seja pautado por uma vontade popular, mas até porque eu sou de um poder contra-majoritário. Sim. Mas isso não quer dizer que eu não precise de legitimidade. Né? Eu preciso legitimar a minha decisão, ainda que seja para desagradar. Sim. E aí eu disse, olha, a gente precisava, né, pensar nisso. Aí o Evelyn falou assim, olha, para mim a única coisa que a gente precisa, que a gente pode fazer é a educação. E para mim isso é muito mais caro. Então aí nós
prometemos, se passássemos os nossos concursos, nós iríamos criar um projeto social voltado para a educação em direitos. Porque, na nossa compreensão, as pessoas elas têm muitas dificuldades, inclusive para sobreviver, porque, querendo ou não, os nossos papéis sociais eles são constituídos pelo direito. Tudo que nós somos socialmente falando é o direito que constitui. Consumidor, trabalhador, sujeito penal, tudo é o direito que constitui. E o direito é a matéria menos conhecida pelas pessoas. É algo que mais impacta a vida do sujeito e é o que é menos conhecido. E a ausência desse conhecimento por parte da maioria e o monopólio numa minoria tem uma razão de ser. A dominação, né? Quando a gente vê o direito aí sustentando juridicamente as maiores iniquidades da história da humanidade, não é à toa que alguns querem ter o monopólio desse conhecimento para usá-lo como uma estrutura de dominação. Então, a nossa proposta era, a gente vai trabalhar contra isso. Sim. Então, a gente cria um projeto de uma educação de direitos crítica para levar para jovens de escolas especialmente periféricas, né? E aí a gente, então, vai formular uma pedagogia muito própria para a educação em direitos. Então, não é só ir para as escolas ou trazer esses meninos, porque muitas vezes a gente também traz o nosso público para os fóruns, né? Quando eu titularizei no Bandeirante, a gente teve durante 3 anos, até chegar a pandemia, o fórum cheio de gente toda terça e quinta-feira. 160 meninos vindos das escolas públicas da região, para poder aprender sobre direitos. Mas aprender de que maneira? Aprender a relacionar o que eles têm no dia a dia com o direito. Tanto que as nossas dinâmicas eram o que eu vi na minha rua, o que eu vejo na minha comunidade, né? O que eu vejo na minha casa. E aí a gente projetava isso para dentro da questão do direito. Então, era muito incrível quando os pais, e nós tínhamos encontros com os pais, eles diziam, olha, nós temos agora um advogado dentro de casa, um defensor, né? Porque isso mudava a realidade da família e da comunidade, porque a gente dizia, olha, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem um problema com relação à moradia, a questões irregulares. Sim. A gente tem várias aulas do nosso projeto que é sobre isso. Então, a gente está lá ensinando, olha, comprar imóvel irregular tem... Então, essa educação em direito nossa é do dia a dia. Sim. Você não pode, não permita ser enganado. Então, essa educação de direitos nós colocamos isso na estrada há 14 anos. Falando direito, vai completar 14 anos agora. São aproximadamente 15 mil jovens sendo formados. Fizemos agora um congresso para poder... A gente tem um lado acadêmico para desenvolver as nossas técnicas. E agora a gente teve, na apresentação do último congresso que aconteceu semana passada, no Superior Tribunal de Justiça, uma boa prática que veio ser apresentada, porque o projeto chegou hoje a 20 quilômetros da Bolívia. A gente está em Cáceres, Mato Grosso, numa turma rural. Então, meu sonho se fechou, o ciclo se fechou, que era, hoje eu consigo, né, levar para onde eu saí ou falando direito. E eu estive dando aula para essa turminha lá no Mato Grosso, em Cáceres, falando sobre a realidade deles. E é engraçado que falando direito, ele é camaleão. Né? Ele é oferecido, trabalhado a partir de onde aquelas pessoas estão. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, falando direito lá em Cáceres, a gente está falando de um lugar onde existe uma fronteira extremamente problemática para aquela população, onde o tráfico de drogas é altamente presente. Então, a gente discute isso no Falando Direito. Então, a gente está falando de educação de direitos a partir daquela realidade. E o projeto é premiadíssimo. A gente criou uma pedagogia própria, saiu daqui, já foi para o Rio, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul a gente tem Falando Direito dentro da Secretaria de Segurança Pública com os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa. Então, assim, é uma realização por completo. Que incrível, Fábio. Assim, parabéns. Eu já acompanho já há alguns anos, né? Acho sensacional essa trajetória. A educação, eu também sou professor há 10 anos agora, esse ano, e eu sou um grande apostador da educação, porque ela transforma. Uhum. Ela transforma, ela muda e ela torna sonho impossível, né? Exato. Eu acho que isso é mais incrível. E tu tem outra questão, e essa me toca, assim, diretamente. Para quem não conhece, um campo pessoal, né? O Felipe Rossi, ele tem um irmão. E meu irmão, o Eduardo, ele é negro. E eu sinto muita falta, porque embora não seja comigo, mas eu já presenciei com ele vários momentos que me fizeram chorar de raiva na hora. Tu vê ali, sabe, uma coisa estampada no racismo, estampado, é na fila do caixa, é no atendimento. E tu superou isso, e tu
está trazendo cada vez mais esse enfoque de evidência da necessidade de protagonismo. Fábio, essa trajetória, assim, ao longo da caminhada, da luta, do projeto, como foi esse feeling? Você sentiu a necessidade de mudança? Você vivenciou tanto isso que chegou a um ponto de basta? Como é que foi a virada de chave? Eu acho que tem todo um... Aliás, é importante a gente registrar que o brasileiro, ele tem um humanismo racial. Uhum. Ele faz nós negros acreditarmos que tá tudo bem, né? Que o nosso racismo não é um racismo como o americano, o sul-africano e outros racismos. Faz a gente acreditar que não, que nós não temos esse racismo de lá, que no máximo a gente tem aqui uma pequena ofensa, etc. Então eu cresci achando que nós éramos iguais, né? Só que com o passar do tempo você vai percebendo, não é isso. E não é uma questão de ser pobre, não é uma questão, não é de onde eu venho, de ser do interior, não, né? Minha mãe trabalhou 10 anos numa fazenda sem receber salário. Meu pai trabalhou os 10 anos, recebia o salário, mas nunca tirou férias e nunca teve nenhuma verba trabalhista depositada. Quando nós saímos de lá, meu pai saiu literalmente sem nada, né? Sem nada, 10 anos depois. Então aí você percebe, poxa, não é bem assim. E aí tem ainda a questão do tratamento, né? A gente entra nos lugares, então a gente... aquele corpo negro nos lugares que não é para ele estar, é dificilmente bem recebido, né? Minha mãe, quando ia trabalhar de empregada doméstica lá nas casas, entrava, revistava a bolsa dela, saía, revistava também. Eu e meus irmãos crianças entrávamos no supermercado, vinha alguém atrás, porque, né, crianças negras são pivetes, moleques, e aí vai roubar as coisas aqui e tal. Então, aquilo vai crescendo. E à medida que eu fui tendo mobilidade, ainda que com muita dificuldade, mais sozinho eu ia me sentindo. Eu falava, mas aí não é possível. Aquela base está lotada dos meus, aqui as coisas vão ficando, né? Quando eu fui indo para o ensino médio, cada vez menos negros presentes. Quando eu entrei na universidade pública, éramos só 2, né, no universo de 200. Eu fui para o Banco do Brasil, eu nunca trabalhei com uma pessoa negra no Banco do Brasil, num banco. Nunca trabalhei. E aí você vai percebendo, então, além de uma coisa pessoal, individual, você tem uma coisa estrutural, institucional. E eu vim para a magistratura, que aí é um outro espaço ainda mais seleto em termos de acessibilidade de pessoas negras. E aí, na magistratura, que é uma profissão que eu quis para a vida, né, que eu abracei para a vida, e se Deus quiser, pelos meus cálculos, eu devo passar 43 anos juiz, então é muito tempo para ficar solitário. Sim. Né? E experimentando alguns dissabores do dia a dia, do tipo, né, as pessoas elas demoram para processar que eu sou juiz. Né? Hoje, talvez não, porque eu sou uma pessoa conhecida, tem já uma trajetória muito ostensiva. Mas eu tenho amigas mulheres, por exemplo, que toda vez que ela chega na sala de audiência, está sentada, alguém pergunta, a juíza não vem hoje? Tá. Né? Cadê a juíza? Tem um livro, inclusive, chamado Cadê a Juíza, que é uma experiência de uma amiga que cansada de estar sentada na sala de audiência, na cadeira da juíza, alguém perguntar se a juíza não ia chegar. Isso não é uma questão simplesmente de descuido por parte de quem está produzindo esse tipo de violência ou microviolência. É porque as pessoas desqualificam as nossas competências. Nós não fomos constituídos para ocupar lugares de competência, para lugares de expressão de poder. E para mim isso começa a incomodar bastante, muito, muito mesmo. E assim, era um silenciamento, parece que era um tabu falar daquilo, ainda mais no meio da magistratura, tudo. E eu tive uma vez num encontro de juízes e eu falei, nossa, mas isso aqui tá muito complicado, né? Porque até quando a gente vai achar que isso tá legal? Porque para mim não tá. E eu tenho certeza que para um tanto de outros juízes não estão. E para quem tá lá fora, pior ainda. Porque para mim, Felipe, o que era mais doloroso é porque, não sei se a minha inocência me permitiu atravessar o concurso sem me ligar a isso. Uhum. Fui muito bem protegido. E fui protegido mesmo por pessoas de me deixar assim, poxa vida, vamos deixar ele sem essa ciência. Realidade, assim. Mas muitos que estão lá fora são conscientes, sabem? Muitos estão lá fora falando, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou me submeter a essa desumanidade, porque eu sei que o filtro é muito, 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 muito fechadinho. E para mim, isso para mim é uma violência. Sabe? A gente suprimir um sonho pelo pertencimento racial de uma pessoa. E aí, quando eu estou com 6, 7 anos de magistrado, eu falei, não, a gente tem que abrir o verbo aqui entre a gente. A gente precisa mudar isso. Precisa mudar isso. E aí, na época, eu me lembro que eu lancei, eu ia se apresentar mais, e aí juntei com um amigo que é de Sergipe, um querido, falei, vamos fazer um encontro nacional dos juízes negros para a gente se conhecer.
Mas eu não sabia que aquele negócio ia ter uma repercussão e ia transformar no que é hoje. E aí a gente fez, divulgou esse encontro, aquela coisa toda. Gente, mas foi um rebuliço tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. As pessoas ficaram indignadas com a gente. Então, na época, há 7 anos atrás, ainda era, né, ainda mais dentro do judiciário. Mas uma coisa que foi muito forte pra gente. As pessoas da sociedade dizendo assim, caramba, vocês estão falando sobre isso. Vocês juízes falando sobre isso. Porque na cabeça das pessoas, ao passar pelo concurso, a gente meio que não precisava mais discutir isso. Sim. Que a gente meio que embranquecia de uma forma assim, poxa, agora eu já tô aqui no meu conforto, né? Já superei. Aliás, muita gente quer dar até a gente como exemplo de meritocracia. Dizer, tá vendo, ó? Vocês não passam porque não quer. O Fábio passou, o Isnaldo passou. E eu brigo muito com isso. Falo, não tem nada a ver com os caras. Você não sabe quanto que eu sofri pra estar aqui. Você não sabe o tanto que eu me desgastei pra estar aqui. Não tem pavor desse discurso. E aí, essas pessoas começaram a vir falar com a gente. Eu viajo muito o país inteiro fazendo palestra. E aí eu encontro muitas mães, pais. Doutor Fábio, muito obrigado por tudo. E aí eu posso pensando assim, mas será que essa mãe quer ser juiz? O pai quer ser juiz? E eles dizem não. É porque hoje meu filho pode sonhar. E eu não vou mais sofrer. É isso, é o exemplo. Por isso que eu te perguntei no começo se tu tinhas alguém. Porque hoje tu é o exemplo. Se tu não tinhas, hoje tu se tornou. Tu é o exemplo para diversas outras pessoas que se enxergam lá. Eu vejo um dos meus... Eu lembro dessa fala porque, como eu disse, né, do meu irmão. E eu vivenciei muito isso, embora até o pessoal fique falando, não é outro lugar de fala, mas é minha família, entende? Então eu sofri ali. E quando saiu o filme do Pantera Negra, eu via, assim, sabe? Eu via, tava lá, ele se viu como, sabe, aquele personagem, ele conseguia, sabe, se identificar. Então essa ideia de pertencimento mesmo, isso é incrível. Por isso que eu acho que esse projeto, ele é sensacional. E tu acha que essa bandeira, essa forma tua aguerrida de estar tocando a sua magistratura, foi o que te possibilitou ser presidente da Magis tão cedo? Porque tu foi muito cedo presidente da Magis, né? Fui muito cedo. Eu fui presidente da Magis, eu tinha 36 anos, eu era substituto ainda. Quase, não, eu fui vice-presidente substituto. Para um padrão do judiciário, uma magistratura, né, Tribunal de Justiça do DF, aquela coisa toda. É até normal que o presidente da associação seja um sujeito mais velho, um sujeito que já tem uma trajetória, até porque você é presidente de uma associação que tem desembargadores, tem pessoas aposentadas, assim. E na capital, no nosso caso aqui, tem uma projeção enorme. Mas na época, eu fui eleito e foi muito rico aquilo. E assim, as pessoas me conheciam. Então eu disse, olha, gente, eu não posso ser um presidente mais do mesmo. Né? Não estou dizendo que os outros presidentes sejam ruins, não. É porque é uma preferência. A gente tem a opção de ser um presidente que vai cuidar de questões corporativas, que é algo legítimo, que é algo que tem que ser feito, senão, enfim, não faz sentido não ter associação. Mas a gente também pode, ao lado das questões corporativas, trazer outros elementos. Né? Eu acho que uma associação de juízes tem uma potência social que pode trazer outras discussões, outras questões. E eu não podia, né? Imagina eu, né, um presidente negro, jovem, chegar à presidência dessa associação e aí pronto, ficar ligado a algumas questões mais internas. E eu falei, bom, eu acho que eu não posso, né? E não era nem opção, na verdade. Eu acho que para mim, enquanto caráter mesmo, eu não podia atravessar essa presidência sem tematizar as questões raciais. Sim. E da educação de direitos, claro. Então a questão racial surge ali. E foi um processo doloroso, um processo difícil. Mas aí, 6 anos, hoje nós estamos 7 anos já com essa, né? 7 anos depois, essa semana passada, a gente teve o nosso 6º encontro de juízes negros, né? No TST, um encontro incrível, gente do país inteiro, o presidente do Supremo abrindo o nosso evento, o presidente do TST. E hoje, juízes negros vindo do país inteiro. E aquela energia potente, a gente, olha, nós não estamos mais sós, né, depois desses anos todos, a gente está mais sós, não sei o que, aquela coisa toda. E também, aí eu acho que é importante dizer, o encontro de juízes negros ele não é uma segregação. Sim. Ele é um encontro promovido por. Mas para quê? Para dialogar com o advogado branco, com o juiz branco, com a sociedade, com a instituição. É para discutir. A gente só quer que essa discussão seja posta na mesa e seja discutida com respeito e com seriedade. Então, o Enajum traz isso. Né? Tanto que a gente chamou vários sujeitos da sociedade civil, movimentos sociais, as instituições, e hoje hoje a magistratura está bem acostumada com isso. Né? A MB, por exemplo, a minha associação, que eu fui vice-presidente, porque depois que eu fui presidente da MAGIS, eu fui vice-presidente da MB. Caramba. E na minha época, na vice-presidente da MB, a gente conseguiu, junto à presidente, a Renata Gil, criar a Diretoria de Igualdade Racial
dentro da MB. Inédito isso. Em 70 anos, a gente vai criar uma diretoria. Aliás, a primeira vez que a MB fala de raça, isso foi em 2014. O assunto ficou ali. Quando eu cheguei, falei, bom, de novo estou eu aqui, e aí lá vem um indesejável. A gente tem que falar desse assunto, a gente tem que... E aí a Renata avançou muito comigo, e a gente criou a diretoria de igualdade racial. Fizemos a terceira caminhada negra, em Brasília, inclusive, por juízes, e a discussão racial hoje já está estruturada dentro da associação, nos tribunais, nas escolas de formação e na sociedade como um todo. Os juízes hoje falam. E aí foi bem interessante que nesse ano a gente falou sobre memória, e aí esse ano eu fui para a plateia, né? Eu falei, esse ano eu quero ficar na plateia do Enajum. E aí é muito doido você ver a tua obra, né? Uhum. A gente vê a obra da gente. E estava acontecendo 2 eventos ao mesmo tempo. Estava acontecendo o Congresso do IEDF, como falando direito, no STJ, e acontecendo o Enajum no TST, um do ladinho do outro. E eu lá e cá, e ambos os eventos eu na plateia, olhando essas obras que eu ajudei a criar, tomando um curso completamente inimaginável, né? Tipo, imaginar, por exemplo, aquele encontro que a gente começou 7 anos atrás, com muita dificuldade, hoje pudesse tornar um evento no calendário da Jornada de Equidade Racial dos Tribunais Superiores. Que loucura. Loucura, né? Em 2021 eu fui premiado pela Fundação Lema como liderança pública negra por criar o Enajum. Eu já tinha achado demais, né? E esse ano falei, meu Deus, isso é muito potente, isso é muito grande, aquela coisa toda. Não, e as pessoas, né, tendo uma gratidão enorme, dizer assim, olha, a gente está aqui hoje sobrevivendo melhor porque tem esse espaço. E isso é muito rico. E a sociedade, né, como eu disse, né, os pais vindo e falando assim, poxa, meu filho agora pode sonhar, porque você abriu um caminho, eles veem vocês, eles veem que é possível, né? A gente tem agora no TJDFT a aprovação de juízes que vieram das ações afirmativas, gente super humilde, a gente tem agora juízes que são filhos de empregado doméstico, pedreiro, não sei o quê. Tá tendo, tá vindo, né? Porque a gente não só abriu um debate, como a gente está trabalhando arduamente no CNJ. A gente está lá no CNJ todos os dias, todo dia. E a gente meio que ocupou muito. Hoje tem juízes negros espalhados por todo quanto é canto da estrutura da cúpula do judiciário. E a gente está brigando o tempo todo. Olha, isso não está funcionando. Vamos botar isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá aqui. E aí a gente vai construindo e abrindo espaço para essa galera que agora pode sonhar sem medo de não passar pro lado de dentro. E tu achas, assim, que essa ideia de trazer um recorte, que tu falaste do diálogo, né? Eu acho que diálogo institucional é uma coisa que, inclusive, precisa ser evoluída cada vez mais, sobretudo pelo momento que a gente está vivendo, mas essa ideia do diálogo, né, Naju, com as outras instituições, no sentido justamente disso, de passar aquela situação que quando tu pensa no magistrado é assim, um magistrado, mas não sabe que ele tem um ser humano que também passa por esses problemas de reconhecimento e precisa de pertencimento, sobretudo das pessoas do seu meio, para falar que tem um corpo presente, um estímulo. Essa ideia de transmissão do recorte de vivência, ela, além de perfazer as outras, os grupos, a atuação, enfim, ela também traduz na atuação de julgamento de vocês? Vocês acham que toda essa vivência, na hora de julgar, ela traz um lado mais humano, mais empático, um recorte mais humanizado? Ou você acha que mesmo assim é muito variável? Não, absolutamente. E não muda só, não é só não é o julgar de um juiz negro, é o julgar da instituição como um todo. Sim. Né? A gente olha hoje, por exemplo, para Google, Microsoft, as grandes corporações do mundo, a própria Vale. Recentemente eu li o relatório do Google sobre diversidade. As 10 maiores empresas do mundo e as brasileiras que trabalham com diversidade, e aí talvez isso seja uma medida utilitarista, mas é o real. O faturamento delas aumenta entre 30% e 40%, depois que elas aplicaram os times diversos. O Google, 33%. Né? A Vale, tem uma outra empresa que é de produtos hospitalares, todas elas, 30%, 40% de incremento no faturamento. Porque o time diverso, ele pensa melhor, ele tem uma cosmovisão de mundo, ele melhora a qualidade do seu serviço. E veja, eu, por exemplo, né? Outro dia eu desci no aeroporto e aí eu olho um painel gigante de uma mulher negra fazendo a propaganda de uma operadora de telefonia. E eu sou daquela operadora de telefonia, eu falo, nunca mais sai dessa operadora. Olha para você ver o tanto que você tem questão de incremento, de visão de mundo, porque cria uma identidade com a companhia. E quando a gente pensa no serviço de justiça, é a mesma coisa.
Assim como essas empresas hoje, essas companhias, pensam a diversidade racial, inclusive, como um ativo econômico. Elas não estão fazendo, vamos fazer aqui o papel de bonitinho. Não, isso é um ativo econômico. Elas sabem que elas vão produzir melhor e vender mais com um time diversamente racial. E a qualidade da justiça está diretamente ligada a isso. As respostas que essa jurisdição dá, porque veja, eu fico imaginando, você pega uma população de 56% que se autodeclara preta e parda. Uhum. E aí a gente pensa assim, essas pessoas têm os mesmos problemas que os outros têm? Não tem. As pessoas têm problemas diferentes. Elas têm problemas que são relacionados ao fato de elas pertencerem a esse grupo racial. Sim. Tem pessoas que nunca vão passar pelos problemas que essas pessoas passam. E eu não estou falando só do aspecto econômico, não. Não é. Pobreza e raça são coisas muito distintas. Então a gente vai ver que pessoas negras vão passar por problemas específicos e que vão demandar justiça com relação a isso. E se eu tenho uma justiça que não tem compreensão sobre isso, que não tem uma vivência sobre isso, a resposta vai ser negativa. E aí a gente vai olhar. Se você pegar de 2000 até 2015, aqui na capital, e pegar a quantidade de ocorrências de injúria racial que foram registradas. Quantas viraram ações? Quantas viraram não sei o que? E quantas viraram sentença? Você não vai encontrar sentença. Se você pegar de 2015 para cá, a gente vai encontrar um número absurdo de ocorrências, ações, inquéritos e sentença. Por quê? Porque você mudou a justiça. Você mudou a percepção da justiça sobre isso. Hoje a nossa justiça entende. Hoje, a nossa justiça, por exemplo, não se furta do debate racial. Pode ser que tenha um monte de gente contra, pode ser que tenha um monte de gente que vai dizer que não existe, mas está discutindo. Sim. E na hora do sujeito decidir, você vai pensar assim, poxa, peraí, eu não posso aqui fazer uma sentença sem noção, porque o Fábio está aqui do lado, a Paula está aqui do lado, o fulano está aqui do lado, são juízes negros que estão debatendo esse assunto. Não, peraí, eu tenho responsabilidade agora com isso. Ainda que eu deteste o discurso que eles fazem, mas eu tenho responsabilidade com eles. Porque eles são da minha instituição. Então você muda a qualidade de respostas, ações afirmativas, crimes raciais, tudo hoje a gente começa a pensar, poxa vida, a resposta agora é outra. Né? Então, eu costumo dizer assim, gente, nós não estamos aqui discutindo só uma questão política de representatividade, não é um favor, não é nada, é serviço. Sim. Qualidade do serviço de justiça. Perfeito, perfeito. É igual tem aquele filme, 12 Homens e uma Sentença, né? A gente sempre recomenda no começo do curso, para a gurizada, e no final também, para eles relembrarem desses valores. E aí, spoiler aí, basicamente tem um latino sendo julgado, e aí uma pessoa se insurge, branca, se insurge, e um deles que quer condenar a todo momento é o estereótipo padrão, né? É o branco, o filho joga beisebol e tal, e aí o típico família tradicional americana. E ao final você descobre que ele e o filho tiveram uma briga, e aí como o cara que estava sendo julgado justamente era acusado de matar o padrasto, ele se viu ali naquela situação e queria punir aquele jovem, aquele filho, que não é o filho dele, mas por ser latino, e aí o recorte digital, a dor que ele vivenciava, era totalmente diferente da realidade dele, e ele queria transpor aquilo ali, queria transplantar ali, né? Então, realmente, essa necessidade de vivência, ela traz uma pressão como todo. Eu acho isso sensacional, porque isso dá qualidade, essa pressão invisível de ter ao seu lado uma pessoa que representa algo, faz com que tu penses duas vezes antes de fazer né, uma decisão que, opa, absurda. Isso realmente é fazer parte da mudança, né, Fábio? Fazer parte da mudança. É fazer parte da mudança, é justamente isso. E é um pequeno passo hoje, dois eventos. Entende? Começaram daquele jovem Fábio lá atrás, que tinha um sonho, que veio na escola rural, e hoje, tá vendo? Ele muda vidas. Eu acho que esse que é o objetivo, né? Que todo mundo deve alcançar, ou então almejar dentro de fazer a diferença. E tem uma coisa, porque assim, a trajetória para todo mundo tu passou no concurso público da magistratura, vai esperar um tempo lá, depois tentar ali uma vaga para ser titularizado, depois desembargador, aí às vezes encerra ali, às vezes um pouco mais político ou não, e uma indicação ou não, e tá satisfeito. Só que tu conseguiu fazer uma coisa, assim, eu acho muito inovador, porque basicamente foi aprovado no concurso, foi titularizado, agiu dentro do seu meio, criou uma diferença, depois presidência de uma associação representativa, depois outra associação representativa, e agora tu tá no Supremo. Como foi isso? De onde veio essa ideia? Como foi esse convite? O que é um juiz instrutor para todos os leigos que também nos assistem? Como foi essa ideia até chegar nesse momento? Eu costumo dizer que eu sou assim, muito... As coisas acontecem com muita precocidade e acontecem com muita naturalidade. Eu nunca tive intenção de deixar a minha função aqui, de juiz, etc. Essa coisa de ir para tribunais superiores também, eu nem entendia direito como é que era isso, então não era algo interessante. Não achava que era interessante. E aí, me lembro que no final de 2019,
final de 2019, acho que 2020, a gente estava ainda... 2020, o ministro Fachin me chama no gabinete dele. Aí eu, tá bom, vou lá no gabinete do ministro Fachin, sem saber de nada. Aí ele disse, olha, seu nome chegou para nós e eu gostaria que você viesse trabalhar aqui no gabinete como juiz instrutor. Aí eu tinha acabado de ser eleito vice-presidente da MB, falei, mas agora, né, eu tô com outros projetos, falei, mas também não, é impossível. Ainda mais um convite do ministro Fachin, um dos primeiros livros que eu li na faculdade foi Civil, ministro Fachin, então assim, para mim era um ídolo, né, aquela coisa, poxa vida, eu nem acreditei quando eu fui convidado aí no gabinete dele, mas eu fui, aí ele falou assim, mas tá bom, não precisa dar resposta agora não, em fevereiro, será dezembro, e em fevereiro a gente conversa. Era fevereiro de 2019, 2020, a gente conversaria. Aí no outro dia, a chefe de gabinete me ligou e falou, o ministro Fachin pediu pra você decidir agora, porque não sabe resolver. Eu falei, não, tudo bem, o convite é assim. E aí, de repente, eu me vi no Supremo, eu pensei, bom, o que eu vou fazer lá no Supremo, né? E eu tava já há um tempo fora da jurisdição, e outra. E aí eu pensava assim, peraí, aqueles votos que eu leio, aquela coisa toda, eu vou participar desse debate, como é que funciona isso e tal. E eu fiquei perdido, liguei para alguns colegas. Aí eles me explicaram, eu falei assim, mas como assim? Eu vou produzir isso? Aí eu falei, bom, deixa a coisa fluir que a gente vai. E aí, cheguei, me disse para quem me designou para poder coordenar o gabinete de penal, porque o nosso gabinete lá, ele costumamos dizer que ele é dividido em quadrados, e aí eu fico com a matéria penal, junto com outro colega juiz que é daqui também. E aí a gente ajuda o ministro a pensar e a fornecer a ele subsídios para tomada de decisão, né? Mas numa dimensão macro, né? Então hoje a gente olha para o Brasil. Sim. Antes eu olhava para a estrutural, depois eu olhava para o Bandeirante, olhava aqui para a nossa micro-região e passei a olhar para o Brasil. Então eu vejo habeas corpus vindo lá do Rio Grande do Sul, outra hora do Acre, e realidades distintas, e aquela coisa, né, gigante, e outras matérias que a gente ajuda a pensar ali. Então para mim foi assim, poxa, ontem o menino da roça hoje está na instrutoria de um ministro que é muito generoso, porque o ministro Fachin, ele é sempre muito, não só aberto conosco, mas é generoso no sentido de enaltecer esse trabalho, faz questão que as pessoas saibam, que as outras instituições saibam, que nós estamos lá, nos credencia muito a representar o gabinete, né? Então eu fico pensando assim, meu Deus, é um presente incrível, né? É, sem sombra de dúvida, a coisa mais importante da minha carreira. Né? Eu com certeza vou ter muitas outras coisas pós-gabinete do ministro Fachin, mas não será, eu tenho certeza absoluta, não será nem um pouco tão importante quanto essa experiência desses 4 anos. Eu me tornei magistrado, né? A questão que eu sempre tive de sensibilidade social ali se aguçou ao extremo, a humanização, a olhar para um Brasil de verdade, profundo. E a reflexão que o ministro Fachin, que por mais que tenha vindo da advocacia, é um magistrado completo. É o magistrado. Sabe aquele cara que você fala assim, esse cara dá vontade... Aquele poço de sabedoria e o ministro Fachin, embora não seja idoso, tão idoso, porque ele tem 60 e poucos anos, é uma sobriedade e maturidade daquela referência que as pessoas idosas nos dão, né? Uma fala muito leve, muito serena e firme, né? Então, por exemplo, assim, eu já decidi muita coisa, já tive muita experiência, mas assim, a gente está lá, a gente senta e tem um prazer de ouvir os pontos de vista, a trajetória, o traço, e ao mesmo tempo ele nos pergunta, quer saber, quer... Então, profissionalmente, para mim, foi... E eu estava muito jovem. Eu disse a ele, falei, ministro, eu tô com 12 anos de magistratura. Desses 12 anos, eu já tô há 4 anos fora da jurisdição. E sou juiz agora do Núcleo Bandeirante, como é que é? Daí ele falou, exatamente a pessoa que eu tô procurando. Que massa. Exatamente a pessoa que eu tô procurando para estar aqui, com a sua vivência, com a tua história, com a tua trajetória. Enfim, com a tua representatividade, com tudo isso. Assim, o nosso gabinete vai ganhar muito com... Eu falei, bom, então... E aí já tem 4 anos. Que loucura. Porque, para quem está nos assistindo aqui, o STF ele vai trabalhar... Ele não é uma instância recursal, ele trabalha com segurança jurídica. Ele trabalha justamente com a última da última ratio, né? O direito penal como última ratio, a gente já está falando já do análise constitucional da última ratio. Então, assim, eu acho que... Eu nem sei se é um sonho tão tangível assim. E é uma coisa muito doida porque, assim, nós somos 18.500 juízes hoje, em atividade.
né? 18.500 juízes. E nós somos 33 lá. Que loucura. Então, cada ministro tem 3 juízes. Então, assim, são 33 juízes que estão lá hoje, assim. E é muito... Aí hoje eu tenho uma dimensão, puxa vida, né? Tem muita gente boa nesse país inteiro que poderia estar aqui. E chegar ao ministro Fachin da forma com que eu cheguei, assim, muito tranquilamente. Eu nunca pedi, por favor, se souber de uma vaga, me indica, que meu sonho é ir pra... Não, era assim. Eu sempre disse assim, olha, gente, o dia que eu me tornei juiz, tá bom, tá ótimo. Não que eu sou uma pessoa acomodada, né? Sim. Mas já é o sonho dos sonhos dos sonhos. Agora eu vou querer mais ainda, né? Claro que se acontecer, eu vou trabalhar para acontecer. Eu tô trabalhando, tanto que eu fiz mestrado, doutorado, não sei o que, um monte de coisa. Porque se acontecer, eu vou, óbvio que eu vou. Mas eu não vou ficar frustrado, não vou entrar em depressão porque eu não consegui ir. Não. E aí, então, foi muito natural a saída para lá, né? E é natural a minha permanência lá hoje. E aí, a gente fala assim, meu Deus, eu fico assim, né? Meu Deus do céu, que loucura, né? Porque 18 mil colegas, e tenho certeza que pelo menos metade deles gostaria de estar por aqui. Com certeza. E eu tô aqui, vivendo essa experiência incrível, e cada dia é uma experiência muito rica. E as boas práticas lá atrás permanecem também na atuação do Supremo, de petições mais enxutas, de ter um trato, principalmente agora. E eu acho que esse momento ele é interessantíssimo, Fábio, porque nós recebemos um representante da OAB, daqui do Distrito Federal, e um advogado que os dois estavam fazendo meio que um contraponto um contra o outro. Em alguns momentos na questão da fala de mas foi a OAB e não é o diálogo, mas a OAB, não, mas o diálogo. E cada vez mais se fortalecendo. E ao final, já até chegando a um ponto comum dessa questão de sobriedade, razoabilidade na tratativa. E as boas práticas lá atrás se repetem aqui, sobretudo para a gente trazer um paralelo para a advocacia, que hoje essa advocacia de rede social, o pessoal que está inflamado, que eu não gosto disso, mas que tem um orgulho de falar que... Esculhambou, você quem? Exato, eu não gosto. Eu tenho, assim, agora mais ainda porque eu trabalho com o ministro, que é a educação personificada, né? Isso aqui é um gentleman, uma educação assim que é exemplar. Mas eu sempre tive, não só por uma questão de educação, mas por uma questão de entender que sistema de justiça. Eu trabalho para um sistema. Sim. Tanto que nos meus discursos, se você olhar todas as vezes que eu me refiro, eu dificilmente falo poder judiciário. Dificilmente eu uso poder judiciário. Eu sempre falo sistema de justiça criminal. Eu trabalho no sistema de justiça criminal. E como eu trabalho num sistema, ele é composto por várias instituições, né? Defensoria, OAB, Ministério Público e outras tantas instituições que compõem esse sistema de justiça criminal. E, na minha visão, é estéril demais, é muito estéril eu achar que cada um pode ir para um lado. Uhum. É cooperação. Cooperação. Quando eu fui presidente da Mais por 4 anos, eu me lembro que eu tive um trato muito específico, muito, muito, muito incrível com o Délio e com o Juliano, os dois principalmente. Quando eu fui presidente da Mais, especialmente na gestão do Délio, a gente não tinha desagravo. A gente criou meio que uma câmara de discussão, de negociação, para dizer, olha, vamos conversar antes de ir para o desagravo, vamos fazer um tratamento preventivo. E aí era muito engraçado que só dos colegas juízes saberem que nós tínhamos esse espaço de diálogo com a OAB, alguns talvez não gostassem, mas a maioria gostava, a gente conseguia... Na minha gestão, não tive 4 anos. 4 anos de presidência da Mais, eu não tive nenhum desagravo contra o colega. Caramba. Nenhum. Né? Mas por quê? Porque eu sentava com o Délio, conversava o tempo todo. Conversava com o Délio e eu ia ao AB o tempo todo. E a gente tinha a preocupação de passar para os advogados que nós não estávamos ali passando... Né? Não, a gente estava ali trabalhando para que as instituições cooperassem. Então a gente ficava lá conversando e deu muito certo. Porque, gente, eu não consigo ser juiz sem a figura do advogado. Sim. E o advogado também não consegue advogar sem a figura de um juiz. Então, a gente nunca teve essa dificuldade. Opa, aí sim, olha só. Nosso patrocinador mandou um presente aqui. Muito obrigado, puríssimo. Olha Valeu, só. equipe 8bits, A2bits. Que coisa boa. Obrigado, puríssimo. Show, chegou aqui no momento fera. Exato. Um momento bom. Poxa, que legal isso, sabe? Até, assim, uma coisa que... Agora eu tô lecionando ética. Curiosamente, caiu essa disciplina para mim esse semestre. E uma das perguntas, e tu tocaste num ponto super em voga, a questão do desagravo.
Bastidores, Fábio. Fala pra gente aí. Essa questão do desagravo. Como é que é o sentimento, ou então a percepção do colega que foi, sabe, que recebeu o desagravo, entre os pares? Acha que é um simples ato formal que não gera consequência, ou é um puxão de orelha que atrai uma atenção coletiva? Qual que é a percepção, assim, do magistrado referente ao desagravo? Sabe que, pra mim, surte efeito negativo, porque eu acho que só gera mais ruído entre as instituições, né? Uhum. Agora, eu acho que não é um ato necessário para o aprendizado do colega. A gente, por exemplo, eu já tive um desagravo uma vez Sim. contra um colega até recém na carreira, Uhum. e foi Uma bobagem. uma bobagem, foi uma coisa séria, mas assim, o colega não quis aquilo. Foi uma coisa que no dia a dia você acaba comentando, decidindo e é infeliz na colocação. E é infeliz, às vezes, como colocou, como se comportou e etc. E aí aquilo, a gente já sabe que o colega, né? E até porque nós temos... Suscetíveis e tem uma autocrítica também. A gente consegue conversar com o colega, pô, aconteceu isso e tal. Então, eu não sei se é o desagravo que vai fazer o colega refletir. E ele vai refletir, mas talvez não seja o desagravo. Agora, o que vai ficar um ruído entre as instituições, isso vai. Fica, né? E veja que eu não estou defendendo aqui, em hipótese nenhuma, que a gente relativize as prerrogativas do advogado. Pelo Sim. contrário, eu sou o primeiro a defender as prerrogativas do advogado. Mas defender prerrogativas significa dizer garantir a independência da atividade. E não significa dizer garantir uma coisa meio... Um ruído, uma briga, uma embate. briga. Ou, não, eu lembrei aqui agora, não é garantir aquela prerrogativa simbólica, né? Como diz o professor Marcelo Neves quando ele fala da questão de legislação simbólica, não é garantir só um aspecto simbólico de que, pronto, eu venci o discurso. Sim. Eu sou um advogado bravo. Tô contra juiz. A gente tem hoje tantos juízes que, porque eu sou um juiz bravo, no meu cabelo... E tem uns advogados, porque eu sou um juiz... E ele leva o quê mesmo? Lugar nenhum. É isso que eu fico pensando. Isso resolve? É esse a solução que vai chegar na sua parte, no seu cliente? Porque eu, enquanto juiz, eu tenho a preocupação de fazer com que chegue até o teu cliente uma resposta judicial adequada. E esse ruído, quanto que ele atrapalha isso? Né? Eu não estou dizendo que eu vou ser, vou ser vingativo, porque não, mas atrapalha o funcionamento da justiça. A gente sabe disso, né? Atrapalha a possibilidade de eu ver as coisas melhores, atrapalha a possibilidade de a gente entrar no diálogo. Então, eu não sei se esse mecanismo funciona bem. Agora, o que eu acho é que a gente tem que, sim, preservar as prerrogativas do advogado, sem sombra de dúvidas. Eu acho que, ainda mais no sistema de justiça criminal, eu me lembro que no júri de Brasília nós tínhamos um núcleo de prática, 2 núcleos de prática. Gente, era terrível. Terríveis, terríveis, terríveis. Mas eu gostava. Sério? Gostava muito, muito, muito mesmo, né? Era um de uma universidade particular e um de uma universidade pública. Sim. E assim, com todo o carinho do mundo, no sentido bom da palavra, o povo chato. Porque era as vírgulas, era não sei o quê. E eu falava assim, gente, como isso é bom? Porque, primeiro, eu sou instigado. Porque, veja, o processo penal ele é extremamente perverso, desequilibrado, completamente problemático para quem é réu. Então, se você não tem um advogado cuidadoso, técnico, e isso não significa dizer pessoa chata, pessoa que quer levar a coisa no grito, no simbólico, a gente não funciona. Então, eu tinha lá 2 núcleos de prática, e, claro, tinha bons advogados particulares também, eu me lembro que uma vez a gente anulou um processo. Porque um estagiário achou um defeitinho num processo, na verdade era um defeitão, sabe? Num cuidadosíssimo... uma cuidadosíssima análise de uma carta precatória, de um vídeo de um depoimento de carta precatória. Caramba. O estagiário descobre, peraí, o advogado não está na audiência. Nossa. A sentença, nós íamos pro júri, pro plenário do júri. E aí teve que voltar, porque... Anulou tudo. Anulou tudo. E detalhe, e o réu teve que ser impronunciado, porque era a única prova que tinha no processo. E a gente não conseguiu mais ver testemunha. Caramba! Então você vê, isso que é, né? Sim. Se colocar com qualidade, com imponência até. Que legal. É muito bacana ouvir esse tipo de depoimento, assim, porque realmente, o que eu vejo é que tá se instaurando, e eu me preocupo bastante com relação a isso, uma advocacia mais aguerrida para alguns pontos, mais atenta para outros, mas em contrapartida, uma também que se preocupa demais com o eu.
E eu vou falar, assim como eu falei, eu teci algumas críticas ao que aconteceu na semana passada, onde a figura do eu começa a atrapalhar tanto a figura do magistrado, quanto a figura do advogado, promotor, defensor. Porque o eu, ele não deve tomar espaço naquela circunstância onde se discute justiça. Porque o eu, ele contamina. O eu, a figura do ego, nesses casos, ela tira exatamente, ela traz a vaidade, ela tira a tecnicidade, e é justamente isso. Você postar um vídeo onde você está discutindo uma tese jurídica é produtivo. Agora, você postar um vídeo onde você pegou e falou... Eu já assisti um vídeo, eu achei muito infeliz, um colega falando para o promotor calar a boca. E assim, eu não vejo efetividade. Eu vejo a questão da ideia de, qual foi o simbolismo disso? O seu cliente foi absolvido? Porque, não, mas eu me insurgi. É muito mais correto, às vezes, agir da forma certa, porque senão é só fogo. O fogo destrói. O fogo, ele consome. Ele não cria, ele só consome nesse caso. Então, assim, incendiar uma discussão como essa, sem qualquer tipo de motivo ou uma intenção, é uma briga infundada. É uma luta sem causa. E o que você disse e aí, qual mesmo o benefício que o cliente teve? Isso é muito importante. O que né, porque é a figura central disso tudo. Então, assim, o advogado não pode ter plateia. Aliás, nenhum dos atores de justiça deve ter plateia, né? Mas o advogado, sobretudo. Especialmente porque quando o advogado queira agradar essa plateia. Quando o advogado desejar agradar a plateia, com certeza absoluta, ele está prejudicando o seu cliente. Isso é fato. Porque quando eu digo agradar a plateia, é o advogado que vai querer brigar com o juiz, é o advogado que vai querer dizer que ele não se intimida com o juiz e aí ele precisa chamar, né, inflamar isso, ou é com o promotor, ou é com não sei o quê. E aí o resultado para o cliente dele certamente não vai ser positivo. Né? Então, assim, às vezes a gente fica olhando essa coisa de você se voltar muito, como você disse, né? Volta muito pro sujeito e aí você está trabalhando por uma causa ali sensível. E que depende muito da sua forma de atuar. Sim. Aí você vai pro tribunal do júri, por exemplo. Eu já vi tribunal do júri condenar a cliente praticamente porque o advogado enfiou o dedo na cara da promotora, gritou com a promotora, fez uma OA com a promotora, e aí o júri... Agora eu vou... Você sensibiliza? Você sensibiliza? Eu vou descolar isso do júri? Impossível. E você tem que saber que você está diante de juízes ali que eles são juízes comuns. Leigos, e para isso... Então, eu acho que a cooperação é o fator mais importante. Gente, e assim, para mim é sempre muito rico, né? Por isso que eu sempre recebi todos os advogados. Sempre recebi, sempre conversei, sempre... Enfim, todo mundo. Por quê? Porque eu sempre acho que tem uma contribuição para cooperar com aquela solução. E o despacho, Fábio? Despacho. Já tô empolgando aqui. Então, qualquer coisa, você me avisa aí, que eu empolgo aqui conversando com o Fábio. Despacho, assim, uma dica que tu daria para esse nosso público, que é uma pergunta que eu ouço sempre quando vou na OAB, vou palestrar, sobretudo quando se fala de oratória, mas técnica de despacho. O que como magistrado, você gostava de ter, assim, cara, que despacho bom, que despacho proveitoso? Eu acho que a primeira coisa é você ter o discernimento de que tem situações, temos causas que não precisam de despacho. Né? Ou que pelo menos tem etapas da causa que eu não preciso ir lá despachar com o juiz. Vou despachar com o juiz para citar o réu. Não. É básico, né? Quer dizer, fica até ofensivo, né? Juiz, eu vim aqui para dizer para o senhor que tem que despachar. Não dá. Ou que tem que timar uma testemunha que eu rolei na denúncia. Ou na minha resposta à acusação. Não. Então, assim, é saber da importância do momento para ir despachar com o juiz. E aí eu acho que tem que insistir nesses momentos que são importantes. Especialmente nessas questões que têm a complexidade, que às vezes a gente não conseguiu traduzir para o papel. E tem muitas vezes que a gente não consegue traduzir. Eu já tive dezenas de vezes que eu recebi o advogado e fiquei extremamente, assim, feliz com o resultado da audiência. Por quê? Não sei se ele não conseguiu traduzir, ou se eu não consegui compreender. Porque pode ser que eu também não tenha conseguido compreender. Sim. E na oralidade, a coisa se tornou mais clara. A coisa se tornou mais, né, compreensível. Então, eu acho que o despacho é fundamental. Tanto que eu nunca me recusei a receber ninguém. E aí, se a pessoa tem bom senso, então melhor ainda. Porque é aquele advogado que vai e despacha comigo num tempo razoável, 15 minutos já resolvemos tudo, porque acho que não tem nenhum despacho que precise mais de 15 minutos. Não. Então, despachou ali e aí ele sabe exatamente, olha, o momento que tem que fazer esse despacho. Eu acho isso incrível. Eu acho super necessário, eu acho isso construtivo, né? Acho que a oralidade ajuda e tem que ir. Agora, a gente precisa saber, né? Eu não posso estar todo dia na porta do juiz, não posso estar todo dia, não sei o quê. Agora, fora isso, eu acho, e eu até falava para meus colegas, temos que receber. Gente, é importante. Claro,
justamente precisa estar aberto a receber, né? Porque Claro. eu recebo, tô lá no processo enquanto o colega tá falando, o Sim. advogado tá falando, não vai resolver. É. Mas eu acho que quando a gente tem essa escuta ativa, as letras começam a ganhar outro sentido. É importante. Sem dúvida. E eu vou deixar uma dica, porque eu já usei várias vezes isso. Mas quando eu preciso emplacar uma tese de distinção, quando eu preciso emplacar uma técnica de distinguishing, todas as vezes eu pedi para fazer um despacho para conversar com o magistrado. Porque distinção é coisa que, como professor de processo civil na faculdade, eu falo, é muito difícil porque não dá tempo, tu tem que compilar uma pancada de artigo. E aquele guri ele tem que fazer uma prova, e aquela prova já tem um escopo, e aí essa parte prática, tu não consegue passar na graduação. E a técnica de distinguish, overruling, overrating, a graduação assim, é inviável, não dá tempo de pegar e trabalhar isso. E a distinção é aquele detalhe sutil para fazer com que um tema que está no Supremo, agora foi decidido no Supremo, sobre a desconsideração da personalidade jurídica, você consiga ali falar, olha, meu tema não é esse, é que fraude, foi assim, assim, assado, então existe uma distinção, tem que tirar desse sobrestamento. Ou fazer uma distinção sobre um caso que eu adoro, assim, que foi um caso emblemático, muito importante para mim, porque foi acampado aqui no Distrito Federal, que é sobre a questão de limitação de idade no concurso público. Então, assim, ela existe, ela é constitucional. E aí, nesse julgado, a primeira instância, né, julgou improcedente. Na segunda instância, eu fui conversar com o desembargador. E aí, o assessor dele tá falando, não, doutor, mas isso já é matéria constitucional, não sei o quê, não sei o quê. E aí, o desembargador relator ouviu o que eu tava falando, e eu já ia conversar com ele, e falou assim, não, eu concordo com o doutor. E aí ele trouxe a menção do livro do Eros Graus, falando que, às vezes, dada a tipicidade daquela questão, a aplicação do direito se mostra numa injustiça. Uhum. E acho que até a segunda vez que eu falo isso em sequência no episódio, porque o candidato fez aniversário exatamente no dia da abertura do concurso, que tinha sido adiado por uma questão interna. Então, se fosse a época do planejamento, conforme a lei, ele estava dentro. Mas aí, no primeiro dia de abertura, Ele já tinha completado. foi. E aí ele pegou e falou assim, na certidão de nascimento ainda é possível ver que, olha, ele nasceu à tarde. Quando ele fez a inscrição de manhã, nós vamos ser tão formalistas ao ponto de analisar isso quando o direito sequer analisa essa questão? Ou seja, vai ser a integralidade, como não vai ser a capacidade do indivíduo. Ela vai se perder pelo fato de horas. Então, foi um julgado incrível. E foi uma necessidade de trazer a técnica da aplicação da distinção. E foi naquele momento. Então é importante. É importante. Não dá. Às vezes o papel não traduz e nem a gente entende, às vezes, adequadamente. É isso. Bem, Fabinho, eu quero agradecer Dr. Fábio Esteves. Que maravilha. É sempre bom estar contigo. É um amigo que, poxa, depois de tanto tempo, né? Aconteceu tanta coisa nas nossas vidas, estar aqui contigo hoje. Eu tenho muita admiração por ti, pelo profissional que tu é, pelo amigo que tu é, sabe? Eu tenho grande consideração e eu fico feliz. Continue fazendo Isso é verdadeira. Continue fazendo isso, Fabinho. Tu muda vidas. Obrigado. Viu? Obrigado. Viu? Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo. Quiser deixar seu Instagram aí para seguir? Isso, @Fábio Esteves. E dos projetos, tu quer colocar também? Temos Portal IEDF e @EnajumFonajurde. Tudo no Instagram. Show. Então, segue lá, @podcast Pode Advogar. O meu é prof.rossi. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui em mais um episódio. Eu agradeço e até a próxima.